palavra do Senhor Jesus com você nessa noite. E eu espero que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Em Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia, Jesus. Jesus aqui, ele primeiro foi batizado, depois ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Você entende-se aqui que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A deserto que nós passamos, que é o Senhor que está nos levando para lá, para sermos provados e sermos aprovados também. Diz o versículo também que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois disso, ele foi tentado pelo diabo. Mas ele estava jejuando e orando, provavelmente. Então, quando o diabo veio até ele com a conversa de, depois que ele teve fome, ele veio com a conversa de: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Ele quis ludibriar Jesus com a palavra. Olha como o adversário ele é astuto. Ele usou a palavra. Ele quis distorcer a palavra para enganar Jesus. Quantas vezes ele usa da palavra para nos enganar? E por isso que precisamos estar fortalecidos em Deus, para quando ele vir tentar contra as nossas vidas, nós rebater ele, assim como Jesus fez. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da mesma forma que o adversário, ele quis vir tentar Jesus na palavra, Jesus conhecendo a palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Se Jesus não tivesse sido preparado no deserto, será que ele tinha resistido à tentação de Satanás? E ó, que era Jesus. Imagine nós, meros mortais. A Bíblia vai nos dizer, em Tiago, eu só não me recordo o capítulo, que diz assim: achegai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Contudo, nós só conseguimos resistir o diabo se estivermos achegados a Deus, fazendo o querer de Deus, obedecendo ao Senhor, renunciando, buscando o Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela nos liberta. É a palavra que cura, que sara, que liberta, que transforma. Sabendo disso, por que Satanás ele foi com a palavra? Porque bem sabe ele que a palavra tem poder. Ainda que ele quis distorcer a palavra, ele sabe que a palavra tem poder. Porque o diabo, ele era um anjo de luz. Quem formou ele foi Deus. Mas ele quis ser melhor do que Deus, e Deus transformou ele na criatura mais horrorosa que existe. E mesmo assim, ele quis pegar a palavra e distorcê-la para Jesus. Mas olha a importância do deserto. O que o deserto foi importante para Jesus? Forjou, preparou Jesus. Se Jesus ele não tivesse passado aquele 40 dias, 40 noites, jejuando, buscando a face de Deus, será que ele tinha resistido? Ele era Jesus, mas ele também era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Isso Jesus nos mostra que é possível passar pelo deserto. Sim, o deserto não vai te matar. O deserto, ele não vai te destruir. Ele vai forjar o seu caráter e ele vai te ajudar a vencer as tentações do adversário. Mais abaixo, olha que coisa linda. Jesus, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele jejuma 40 dias e 40 noites. Ele é tentado pelo diabo. Só que quando é vencida a tentação, aleluia, glória a Deus, no versículo, deixe-me ver, no versículo 11, diz assim: então o diabo o deixou. Achegai-vos a Deus,
Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Olha aí, ó. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois de ter passado pelo deserto, depois de ter, é, depois de ter destruído a tentação, de ter resistido à tentação, vieram os anjos, oh glória a Deus e aleluia, e serviram Jesus. Olha a lição do deserto. Eu já ouvi falar assim que só quem passou pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós vamos passar pelo deserto para aprender a valorizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Muitas vezes nós vamos passar pelo deserto para aprender a buscar ao Senhor. Porque se Deus nos deixar tudo bem, nós não vamos buscar Ele, nós vamos fazer o quê? Negligenciar. Nós somos muito de ficar na zona de conforto. E quando Deus ele nos leva para o deserto, Ele tem algo conosco. Nós saímos mais fortes, nós saímos mais sensíveis à voz dEle, e nós não vamos ser enganados por falsos profetas ou por pessoas que não professam a nossa fé ou distorcem a palavra de Deus para tentar nos enganar. Olha a importância do deserto. O deserto ele é importante para nós, porque ele nos ajuda a chegar mais a Deus. Ele nos ajuda a estar sensível e ouvir mais a voz do Senhor. E o deserto, quando ele passa, oh, aleluia, tem a recompensa. Glória a Deus. Quando Jesus foi servido ali pelos anjos, Deus estava falando, você foi aprovado. Então não se preocupa, quando você sair desse deserto, você vai estar apto e aprovado por Deus para viver um propósito extraordinário que você vai até falar, foi necessário eu passar pelo deserto, porque se eu não passasse pelo deserto, eu não chegaria à terra prometida. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua noite, que seja uma noite extraordinária. Essa palavra falou com você? Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.